Vamos à notícia de agora. A Câmara dos Deputados adiou a votação do PL das fake news numa tentativa de evitar uma derrota do governo, que tem enorme interesse e tentou o que pôde para conseguir a aprovação da matéria. Direto de Brasília, em primeiro lugar, ao vivo, Rudá Moreira, com as últimas atualizações. Rudá, boa noite para você. Boa noite, William. Boa noite a todos que acompanham o WW. Pois é, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, retirou da pauta da sessão de hoje o projeto que visa combater a disseminação de fake news na internet. Foi o próprio relator da proposta, deputado Orlando Silva, quem pediu que o projeto fosse retirado da pauta, depois de ver que não teria os votos necessários para aprovar o texto. Orlando Silva disse que quer mais tempo para discutir caminhos, nas palavras dele, com os líderes partidários e para construir, também nas palavras dele, o melhor texto possível. Lira respondeu que queria ouvir primeiro os outros líderes partidários para poder dividir essa decisão de retirar ou não da pauta para adiar a votação. Se posicionaram a favor do adiamento da votação bancadas dos dois lados, tanto do governo como da oposição. Líderes dos partidos da base, como o PT e PSOL, foram a favor do adiamento e também líderes da oposição, como do Partido Progressistas e o Republicanos. Já contra o adiamento da votação do PL das fake news, estiveram os líderes da oposição, líder do PL, do Partido Novo, entre alguns outros. Só depois de ouvir os líderes, Arthur Lira decidiu então, dizendo que a maioria foi a favor, pela retirada de pauta. E agora vão no mínimo aí 2 semanas, William, até que esse projeto possa ser pautado novamente. Isso porque o presidente Arthur Lira vai viajar, deve viajar, uma viagem internacional, e só quando ele retornar que esse projeto deve ser pautado. Então serão 2 semanas de muita articulação, até porque a maior divergência encontrada entre os líderes vem se arrastando já há semanas, que é sobre quem vai fiscalizar as redes sociais, a internet, a disseminação das fake news. Se será a própria Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. Muitos deputados defendem que seja, mas outros defendem que trará muito poder para a Anatel. A maioria dos governistas é que defendem o texto e os oposicionistas estão contra essa proposta. Um entendimento de todos é que se essa proposta fosse a plenário, fosse votada de fato hoje, o placar seria muito apertado. Vac. Obrigado, Rudá. Boa noite para você em Brasília. Rafael Cortes, deixa eu ver, o Rafael está aí na tela? Está aí na tela. Rafael, vamos ver o seguinte, nós tivemos até aqui, em boa medida, um debate sobre o mérito dessa peça legislativa, particularmente em relação a esse ponto que o nosso repórter Rudá Moreira apontou, há divergências, quem deveria assumir esse papel de fiscalização. Agora, quando um governo se empenha, da maneira como o atual governo se empenhou, pela aprovação de uma matéria, e aí não importa qual é a matéria, por isso que eu estou saindo do mérito da PL das fake news e indo para o ambiente político. Quando um governo se empenha como esse governo se empenhou e não consegue, isso diz o quê? Diz a fragilidade da base aliada e da força política que, nesse momento, o governo do presidente Lula tem na Câmara e também, em alguma medida, no Senado. Eu acrescentaria, William e demais debatedores e debatedoras, que não foi só o governo que foi favorável e é favorável ao projeto, mas o próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, contribuiu e foi um dos incentivadores para essa votação. A gente viu na semana passada, por ocasião da votação, não do mérito, mas se haveria urgência no projeto, a gente tem assistido à disposição do presidente da Casa em fazer esse apoio. No final da sessão de hoje, após a discussão se iria votar ou não, o Lira fez uma crítica direta às chamadas Big Techs e o comportamento delas durante o processo de votação. Então, acho que é mais salutar ainda que é uma fraqueza num momento em que o presidente da Câmara tem uma pauta junto com o governo. Acho que isso que é mais expressivo das dificuldades da base aliada em receber e conquistar votos majoritários hoje na Câmara dos Deputados. Nós vamos para os aspectos de mérito também, Caio, Raquel e Daniel, mas por enquanto a gente fica ainda nessa apreciação do cenário político diante do não, digamos, sucesso, vai? Você vê que eu estou inventando uma coisa nova, ao invés de falar derrota, estou falando não sucesso no empenho de conseguir a aprovação dessa PL. Obrigado, Rafael, pelo governo e pelo Lira. Daniel. Pois é, William, acho que
O Rafael descreveu muito bem aqui o que aconteceu hoje. Arthur Lira estava engajado de verdade na aprovação dessa matéria. Ele tem uma visão de que no vazio legislativo em que a regulação das redes sociais se encontra atualmente, é dar espaço para um poder excessivo do Poder Judiciário nessa questão. E houve esse empenho dele de forma quase que paritária ali do Palácio do Planalto. O fato é que hoje, se o PL 2630 fosse a votação, qualquer resultado seria possível. O que todos esperavam hoje na Câmara era um resultado muito apertado, fosse para um lado, fosse para o outro. Veja que havia bons argumentos ali de todos os lados, independentemente do lobby das Big Techs, que a gente pode discutir depois. Sim, vamos sim. Mas havia ali, por exemplo, mesmo entre aqueles que vinham se posicionando contra o projeto, havia ali um papo entre os parlamentares que era o seguinte: falou assim, olha, vocês, sejam de quais cidades forem, de onde quer que venham, têm adversários locais que fustigam muito a sua atuação política ali no cenário local. Então, muito cuidado com isso. É uma matéria importante em que todos vão ser afetados, né? Agora, houve também, acho que um outro fator, comentavam alguns deputados hoje, que entrou na conta ali, que foi uma primeira votação ou uma não votação, mas assim, a gente esteve muito perto de uma votação importante, que foi a primeira sem orçamento secreto. E isso também pesa no cálculo final. Ouvi até gente, se tivesse emendas RP9 aqui, o resultado poderia ser diferente. Raquel, você me pediu a palavra? Sim, William, porque eu acho que o Dani tocou num ponto crucial. Existe hoje uma visão de que o não sucesso do governo seria atribuído à extrema-direita, ao lobby das plataformas. É claro que o argumento deles e a movimentação que eles fizeram, e depois a gente entra nesses méritos, pesaram, podem ter convencido parlamentares, feito pressão sobre eles. Mas isso, a movimentação, tudo que aconteceu hoje, atribui muito mais a uma derrota do governo e a uma derrota do Arthur Lira. Uma dificuldade para se articular e para se organizar. E o que eu ouvi bate muito com o do Daniel, porque a gente tem uma massa de partidos ali do Centrão que Lira achava que tinha na mão, diante da votação expressiva que ele teve para a presidência da Câmara, de outros testes, outras articulações, e não tinha. A urgência do projeto já mostrou o quanto isso era difícil, e hoje as conversas com os deputados eram a seguinte: o governo estava prometendo que ia empenhar as emendas, que ia cadastrar os deputados para soltar emendas. E os deputados queriam pagamento dessas emendas. E aí, de bastidor, o que eles falavam era o seguinte: nossa, que pessoal amador, ainda não aprendeu a pagar a emenda? Ô, Caio, a Raquel está provocando você na tua área de excelência. Você é o autor aqui a frase que a gente sempre cita do Caio no WW, é a política como ela é. O que a Raquel está sugerindo é que não é questão de mérito alguma que explica o não sucesso, a não ocorrência da votação, mas é bufunfa. Bate com a sua apuração. Sim. Ninguém estava muito preocupado com o mérito da questão, mas em receber o que lhe cabe. Eu não estou falando de nada ilícito. Tá? Não, William, eu tenho uma percepção divergente um pouco, acho que da Raquel, até do Daniel, com todo respeito. Eu acho que não haveria recurso ou bufunfa aqui que fosse suficiente para virar o jogo. Eu acho que nesta questão especificamente, a questão do tema em si, do que se tratava, a gente está falando de Google, a gente está falando de qualquer brasileiro, qualquer pessoa no mundo, em qualquer lugar que esteja, digitar um nome de um parlamentar e vir ali, enfim, a gente está falando de da grande plataforma de comunicação do mundo hoje, que todos pesquisam, né? Meus filhos, inclusive. Eu fiz até uma brincadeira aqui, Caio. Eu fui no Google agora há pouco, quando estava começando o programa, e digitei Xandão. Sim. E veio um cantor. Tá. Bom, mas prossiga. Então, eu acho que nessa questão, sim, tem questões que não adianta o orçamento secreto, tem questões que... Eu me lembro um debate parecido com esse, acho que todos devem lembrar, tão acalorado e que demorou muito mais tempo,
e que foi uma construção política, assim, porque demorou semanas, e esse não, esse tentou a toque de caixa, que foi do Código Florestal em 2012, que eu cobri, né? Okay. E ali tem coisa que tem pauta e tem assunto que não é a emenda, não vai ser o cargo, porque tem questões que estão acima disso. Mas é a substância da matéria. E eu acho que esse caso é um caso clássico disso. Interessante. O Caio Né? não jogou no plano realmente, que é o que a gente gostaria que fossem os debates parlamentares, Rafael, que eles se dessem em torno de plataformas, de propostas e de ideias e não da bufunfa. Agora, na sua visão, Rafael, assumindo, não sei qual é a sua postura, que relevante para não sucesso de hoje tenha sido realmente o teor do que está em discussão, que pegou? Olha, William e demais, né? Assim, o tema é importante, assim. O Caio mencionou um ponto, talvez esse tema seja aquele que mais mobilize a oposição, né? O chamado bolsonarismo, por diversas razões. Então, a gente viu, por exemplo, o ex-presidente Bolsonaro, quando ele se manifesta num vídeo contrário ao projeto, ele pouco tinha se movimentado na política. Então, acho que tem esse ponto do conteúdo, mas a gente já viu outros conteúdos espinhosos e, eventualmente, articulações políticas, seja via emenda, seja acordos em outras matérias, conseguiram destravar. O gancho que eu queria pegar do Caio e colocar para a gente discutir é que, eventualmente, não se trate de um problema só desse projeto, muito embora afetado pelo conteúdo, mas seja uma dinâmica típica nas relações entre o Executivo e o Legislativo na atual conjuntura, né? O que me chama a atenção é que o tal do presidencialismo de coalizão, de fato, se desmanchou e a gente está procurando um outro equilíbrio nessas relações. A gente ainda precisa entender como o Executivo vai conseguir fazer, se é que vai conseguir fazer, retomar o protagonismo da matéria. Então, realmente, o que me chamou a atenção é que isso pode ser uma dinâmica que seja, na verdade, não só exclusiva desse caso, mas que essas dificuldades em formar a maioria seja muito relevante. E o que é um outro detalhe, nós não estamos falando aqui daquelas dificuldades típicas por longa tramitação, por poder de veto das comissões, né? Vai o projeto, passa por uma comissão, fica sentado lá na comissão e não consegue ser movimentado. Nós estamos falando de uma era que não é fácil, tem sido fácil, formalmente, trazer o projeto para ser votado no plenário, né? Isso não só no caso do projeto das fake news, mas em outros casos. Então, acho que também é uma dificuldade diferente daquela que ocorria no passado. Então, tem outros elementos aí que eu acho que vale a pena a gente pensar na discussão desse caso. O Daniel está me pedindo a palavra. A expressão-chave na intervenção agora do Rafael, Daniel, foi protagonismo da matéria. Leia-se, incapacidade do governo de assumir esse protagonismo. Por favor, a palavra é sua, Daniel. Então, William, eu entendo o ponto que o Caio levantou aqui de conteúdo, e o Caio tem mais passos dados ali pelos corredores do Congresso que acho que todos nós juntos, então é de se ouvir. Convido, por exemplo, quem está em casa a entrar numa rede social de qualquer deputado do Centrão, que não é nem de esquerda, nem de direita muito definido, mas convido a entrar numa rede social de qualquer um desses deputados do Centrão para ver a pressão que se criou em torno da matéria, geralmente uma pressão contra o projeto, uma mobilização muito forte nas redes. Isso, de fato, nos induz a pensar que houve uma negociação em torno do conteúdo especificamente. Mas aí eu quero fazer algumas ponderações também, duas. Uma, eu vi uma aliança ali de ocasião. Eu vi muita gente da bancada evangélica piscando para o pessoal da bancada da bala, piscando para o pessoal da frente parlamentar do agronegócio, dizendo esse é um tema muito caro para nós. Então, olha, nos ajudem aqui nessa que depois nós devolvemos o favor. Isso é barganha política pura. E segunda coisa que eu observei hoje no Congresso foi uma negociação ali que não prosperou, que foi infrutífera, de alguns partidos, inclusive, acompanhei essa pessoalmente, assim, de testemunha, fica até chato a gente dizer aqui o que foi exatamente, mas de partido dizendo, olha, a gente se posicionou contra, a gente fechou questão, a gente disse que vai votar contra, mas isso tudo é para o público.
a gente pode negociar esse voto contra, sim, desde que nos deem a isenção fiscal que nós estamos barganhando com tal assunto. Isso não aconteceu, isso não foi adiante. Pressupõe que faltou um pouquinho de sensibilidade, de melhor articulação política, sim, mas é para dizer que não é só conteúdo que pesou, não.